Sabe, quando a gente olha para aqueles mapas muito antigos lá, da época das grandes navegações, tem sempre aquele ponto onde o oceano simplesmente, Sim, onde o mapa acaba do nada. exato, o mapa acaba. E os cartógrafos da época, eles desenhavam monstros marinhos enormes ali. Ou então escreviam frases tipo, aqui há dragões. O desconhecido era aterrorizante para eles, né? Era o fim absoluto, a borda do mundo. E, no fundo, aqueles desenhos eram uma representação visual de um pavor coletivo. Nossa, com certeza. Mas a história mostra que, em algum momento, alguém teve que navegar além daquela borda. Uhum. E quando fizeram isso, perceberam que o oceano não acabava num precipício. Ele apenas continuava, sob um novo horizonte com novas terras. Faz todo sentido. E eu trago essa imagem porque eu sinto que, quando o assunto é a morte, a nossa sociedade moderna ainda tem muito esse hábito de desenhar dragões na borda do mapa. É verdade. A gente esconde o fim da vida biológica, trata como um tabu, sabe? Um precipício terrível onde tudo simplesmente acaba. É o absoluto paradigma do desconhecido na nossa cultura hoje. Porque, olha só, a gente investe tanta energia, faz tanta festa para celebrar o nascimento. Sim, chás de bebê, mêsversários. Exatamente. Mas a gente vira o rosto coletivamente para ignorar a morte. Só que a fonte que nós vamos explorar hoje propõe exatamente pegar esse mapa antigo que está cheio de monstros e medos e redesenhar essas fronteiras. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. O nosso material de hoje é o livro Deixe-me Partir, da autora Tânia Fernandes de Carvalho. E a missão dessa nossa conversa é pegar esse medo paralisante da separação e tentar decompor as partes dele, né? Isso. A ideia é destilar aquele pavor do desconhecido até a gente chegar numa compreensão mais serena dessa passagem. Sim, porque a autora aborda o fim da vida não como uma tragédia final e irremediável. É uma transição. É um texto muito rico que busca trazer empatia e esperança com um argumento forte. O argumento de que o conhecimento é a melhor ferramenta para curar, ou pelo menos para apaziguar a dor da separação. Exato. E a premissa central do livro se apoia muito na perspectiva espírita para tentar responder aquela pergunta, sabe? Aquela pergunta visceral que tortura qualquer pessoa que perde alguém. Onde está quem eu amo? Essa pessoa está bem? E para começar a responder a isso, a obra resgata uma imagem clássica, muito visual, que é frequentemente associada ao escritor Richard Simonetti. Ah, a metáfora do veleiro. É lindíssima. Muito. Vamos imaginar a cena juntos. A gente está numa praia, observando um veleiro se afastar da costa. Ele vai navegando, impulsionado pelo vento, e naturalmente vai ficando cada vez menor na nossa visão. Uhum. Até que vira só um pontinho. Isso, um pontinho branco, e finalmente ele some naquela linha onde o céu e o mar se encontram. E quem está na praia tomada pela tristeza chora e diz: pronto, já se foi. Nossa, e a mudança de perspectiva que essa metáfora exige da gente é profunda. Porque, pensa bem, fisicamente o veleiro não sumiu. Não evaporou, né? Não evaporou no ar e não encolheu de tamanho. Ele continua exatamente com as mesmas dimensões, com a mesma capacidade de carregar a tripulação e o capitão. Sim. Nós que estamos limitados pela nossa posição na praia, é que apenas o perdemos de vista. Faz todo sentido. E o ponto crucial é que, no exato instante em que alguém nessa praia chora dizendo que já se foi, do outro lado, num porto de destino além daquele horizonte, tem outras vozes. Vozes comemorando. Sim, comemorando e dizendo: olhem lá, lá vem o veleiro. Nossa, isso é muito poderoso. E o que me chama atenção nessa visão espírita descrita no texto é que a vida continua nessa dimensão diferente, mas a essência de quem partiu não muda. Não, de jeito nenhum. Tem aquela frase que diz que a natureza não dá saltos, né? Ou seja, o ser que parte não vira um anjo magicamente, não ganha asas ou perde as características humanas do dia para a noite. A pessoa não vira um ser perfeito de repente. Exato. Conserva os mesmos afetos, as mesmas conquistas intelectuais e, inclusive, as mesmas falhas e manias diante. E trazendo isso para o quadro geral da imortalidade que o livro aborda,
A morte é entendida puramente como um descarte de uma veste. Uma roupa que não serve mais. Isso, o corpo físico não é mais necessário para aquele ambiente, mas a mente, a consciência, que é aquilo que realmente constitui o indivíduo, ela segue intacta. Toda a bagagem embarca no veleiro. Toda a bagagem de vícios e virtudes. Eu fico pensando, tentando trazer isso para uma analogia mais cotidiana para quem está nos acompanhando, é tipo pensar em algumas décadas atrás, antes de ter internet, sabe? Antes do WhatsApp ou chamada de vídeo. Nossa, faz muito tempo. Pois é, quando um grande amigo se mudava para um país muito distante, lá para o outro lado do mundo, a comunicação ficava super escassa. Sim, levava meses por carta. Mas aquela pessoa não deixava de existir. A personalidade dela não mudava só porque cruzou uma fronteira. E ela com certeza não deixava de amar quem ficou para trás. É uma ponte super interessante para entender o conceito. A relação só precisava continuar por outros meios, muitas vezes sustentada quase que inteiramente pelo pensamento. Pela lembrança, né? Exato. A pessoa continua viva, ativa, só que operando numa geografia diferente, ou, usando a linguagem da autora, numa dimensão vibratória diferente. Vai mesmo. Como é que isso funciona na prática dentro dessa filosofia? Então, pensa nas frequências de rádio. No ambiente em que nós estamos agora, existem dezenas de estações de rádio e sinais de Wi-Fi atravessando o ar. Sim, o tempo todo. Só que a gente não vê e não toca nessas ondas porque os nossos sentidos biológicos não estão sintonizados na frequência delas. Ah, entendi. O argumento espírita é que o mundo espiritual coexiste com o nosso, mas vibra numa frequência que os nossos olhos e ouvidos físicos, na maior parte do tempo, não conseguem captar. O veleiro apenas mudou de frequência. Exatamente isso. Mas, olha, mesmo sabendo que a pessoa está apenas numa outra estação de rádio, a sala de casa fica muito silenciosa. A ausência física esmaga quem fica. Esmaga muito. Se a pessoa continua existindo e está bem, por que dói tanto para quem está na praia? Porque a saudade do toque, do som da voz, da rotina compartilhada, isso é uma resposta biológica e psicológica real. E a autora não diminui essa dor em momento algum. É importante dizer isso. Sim, na verdade ela disseca a anatomia do luto usando o famoso modelo da psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross. Isso para mapear o que acontece com a mente humana depois de uma grande perda. Que são aqueles 5 estágios clássicos, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Isso mesmo. Mas acho que é importante a gente explorar o porquê desses estágios existirem, não só listar os nomes. A negação, pelo que eu entendi, não é a pessoa ser teimosa ou iludida. Não, de forma alguma. É como se fosse um airbag da nossa própria mente, certo? Perfeito, é exatamente um airbag. O cérebro humano, quando se depara com um trauma gigantesco, aciona a negação como um amortecedor. Para não quebrar tudo de uma vez. Exato. Absorver a totalidade de uma perda irreversível de uma só vez quebraria a nossa psique. A negação permite que a dor entre em doses que a gente consegue suportar num primeiro momento. E aquele momento de pensar que isso não pode estar acontecendo, ou que houve um erro no hospital, trocaram os exames. É a mente tentando ganhar tempo. Mas aí quando esse airbag esvazia, a realidade bate. E é aí que costuma entrar a raiva. O texto aponta que essa raiva muitas vezes procura um alvo. Quase sempre procura. Às vezes se volta contra os médicos, contra a própria pessoa que morreu por ter abandonado a família, ou muito frequentemente contra Deus. Sim. Tanta gente ruim e cruel no mundo, por que levou logo essa pessoa que era tão boa? E a psicologia por trás dessa raiva é fascinante e dolorosa ao mesmo tempo. Porque a raiva é muitas vezes o desespero tentando vestir uma máscara de controle. Como assim uma máscara de controle? Pensa bem. Sentir uma tristeza profunda traz uma sensação de impotência absoluta. Você não pode fazer nada. Sentir raiva, por outro lado, dá uma falsa sensação de poder, de energia. Ah, o cérebro prefere a ebulição da raiva do que a paralisia da dor. Exatamente. Depois vem a barganha. É quando a pessoa tenta fazer acordos impossíveis com o universo. Ela fica revisando o passado. Pensando, e se eu tivesse chegado mais cedo? E se eu tivesse insistido para o médico pedir outro exame? Isso. E quando ela percebe que não tem acordo possível, a energia simplesmente acaba e a pessoa afunda na depressão. Lendo os relatos e analisando essa sequência,
Eu me pego pensando na forma como a gente costuma visualizar isso. Porque às vezes as pessoas falam desses 5 estágios como se fossem as fases de um videogame. Ah, sim, como se fosse tudo certinho. Tipo, você passa do chefão da negação, aí entra na sala da raiva, pega uns itens na barganha e avança para o próximo nível, até zerar o luto na aceitação. Seria muito mais fácil se fosse assim. Mas a vida real parece muito mais caótico, né? Muito mais. E é caótico mesmo. A própria Kubler-Ross e a Tânia Fernandes no livro, elas reconhecem essa complexidade. Não é uma escada linear, é tipo uma teia toda bagunçada. Você pode dar um passo para frente e 2 para trás. Com certeza. Alguém pode estar quase alcançando a aceitação, conseguindo sorrir lembrando da pessoa, e de repente o cheiro de um perfume ou uma data comemorativa. O Natal, o Dia das Mães. Sim. Isso joga essa pessoa de volta para o estágio da raiva ou da depressão profunda na mesma hora. Essa linearidade é apenas um recurso didático para a gente poder estudar o processo, mas a vivência diária é um turbilhão. E para lidar com esse turbilhão, a autora faz uma ressignificação linguística que eu achei uma das coisas mais potentes da nossa leitura de hoje. Ah, a parte da palavra? Isso, ela desmonta a palavra enlutado, ela escreve que enlutado significa em luta. É lindo isso. Luto não é um estado passivo onde a pessoa senta no sofá, cruza os braços e espera o relógio curar a dor. E essa virada de chave é essencial, porque existe aquele mito cultural de que o tempo cura tudo. A gente ouve isso o tempo todo. O tempo todo. Só que o tempo sozinho não faz absolutamente nada. O tempo é apenas a medida em que as coisas acontecem. A autora frisa muito que o luto é uma batalha ativa consigo mesmo. É o esforço exaustivo de levantar da cama, né? Sim, de levantar da cama, de confrontar os sentimentos, de lidar com o desespero e buscar a transformação pessoal. O luto tem começo, tem meio e sim, tem um fim. Mas como que essa luta ativa se traduz no mundo prático? Porque, quando o veleiro parte, quem fica na praia tem que lidar com as coisas que ficaram na areia. A parte burocrática e física da coisa. Exato. O quarto, as roupas, os objetos pessoais, tudo. E o texto oferece ferramentas para lidar com isso, começando por algo muito íntimo, que é a prece. Isso é bem interessante no livro. Porque a prece é abordada não apenas sobre uma lente puramente religiosa ou mística, mas quase como um mecanismo físico dentro da visão espírita. O livro descreve como uma corrente de fluidos. Isso mesmo. E, novamente, isso soa bem técnico para mim. A gente está falando de física espiritual aqui. O pensamento teria uma espécie de massa ou de direção? Então, na teoria espírita, o pensamento é matéria mental. Ele viaja através do chamado fluido cósmico universal, da mesma forma que o som viaja através do ar. Olha só. Então, uma prece não é apenas um monólogo interno ali na sua cabeça. É um e-mail espiritual, sabe? Um feixe de energia que literalmente alcança a pessoa lá do outro lado. Caramba! Mas a eficácia dessa conexão depende totalmente da sinceridade de quem está emitindo. E aí a autora toca numa contradição humana muito profunda que muitos de nós já vivemos. Ela fala sobre aquele momento em que as pessoas no meio do luto rezam um Pai Nosso e repetem a frase "Seja feita a tua vontade". Ah, sim, é um choque de realidade. Muito. Porque lá no fundo do peito, a pessoa está em frangalhos. Ela está completamente revoltada com essa vontade divina que levou o ente querido. Existe um abismo entre o que a boca está articulando e o que o coração está sentindo, né? Exato. E esse conflito inviabiliza o que a autora chama de prece vertical. Repetir palavras de forma mecânica enquanto a mente ferve de raiva e ressentimento não cria aquela conexão calmante que quem partiu precisa receber. Não chega o e-mail. Ou chega com vírus. Chega todo truncado. A espiritualidade, segundo o texto, responde à vibração real do sentimento, não ao protocolo das palavras. Aceitar a perda é um processo longo, e a prece autêntica é fundamental. Mesmo que seja uma prece confessando a própria dor, né? Especialmente essa. Confessar a dificuldade de aceitar é o que começa a pacificar as emoções. E essa necessidade de pacificação, ela transborda para o ambiente físico da casa, especificamente para o apego material. O livro é muito incisivo sobre isso.
O quarto de quem partiu não deve ser transformado num museu. Ou num santuário intocável. Tipo manter as roupas no mesmo cabide, os sapatos na mesma posição de anos atrás. Doar esses pertences tem uma função social muito óbvia, que é ajudar quem precisa de roupas ou calçados. Claro. Mas o livro foca muito no mecanismo espiritual por trás disso. Os objetos ficam impregnados com a energia e com as vibrações dos donos. Quando a família cultua o objeto, criando um apego doentio àquela matéria, ela acaba criando amarras. Sabe, eu visualizo isso de uma forma muito cinematográfica na minha cabeça. Como assim? Manter o quarto da pessoa intocável, exatamente como ela deixou na manhã em que faleceu, é como pausar um filme numa cena muito triste. Nossa, sim! E se recusar terminantemente a apertar o play para ver o resto da história. A família trava a própria vida e, segundo essa perspectiva espírita, tenta travar a jornada de quem partiu também. Ninguém deixa a história fluir. É uma prisão construída pelo afeto desequilibrado. E a recomendação prática da autora é que antes de fazer a doação dessas roupas e objetos, seja feita uma oração sincera, Mas sempre respeitando o tempo de maturação emocional de cada família, né? Sem aquela pressa artificial. com certeza, cada um tem seu tempo. Mas quando a família estiver pronta, o objetivo dessa oração é cortar mentalmente os laços vibratórios que o desencarnado ainda possa ter com aquele casaco ou aquele relógio. É um ritual de libertação. Isso. Substituir o laço material pelo laço mental. O amor fica no coração, não no guarda-roupa. Muito forte isso. Mas enquanto os adultos estão aí lutando conscientemente com essas ferramentas, tentando fazer preces sinceras, desfazendo o quarto, tem um grupo dentro de muitas dessas casas que vive essa perda de um jeito totalmente diferente. As crianças. Exato. E com frequência elas acabam ficando meio invisíveis na neblina do luto. O efeito cascata do luto é vasto. E a autora dedica uma atenção essencial aos mais vulneráveis. O cérebro de uma criança processa o luto de maneiras muito específicas, dependendo muito do desenvolvimento cognitivo dela. E como que funciona essa divisão por idades? Porque, convenhamos, não dá para explicar a morte por um bebê da mesma forma que a gente explica para uma criança de 10 anos. Não, definitivamente não. O livro traz um mapeamento bem claro. Até os 2 anos de idade, a criança não tem a capacidade de abstração para entender o conceito de morte. O que ela sente, então? Ela sente pura e simplesmente o abandono, a ausência daquele cheiro, daquele colo, daquela rotina. Entendi. E depois? Aí, dos 2 aos 6 anos, a mente da criança funciona no que a psicologia chama de pensamento mágico. Nessa fase, ela vê a morte como algo reversível. É como nos desenhos animados, sabe? Não, o personagem cai do penhasco, mas no próximo bloco já tá inteiro de novo. Isso. Ela acha que quem morreu pode simplesmente acordar ou voltar de viagem. O que nos leva àquela regra de ouro que a obra defende com unhas e dentes, né? A importância de não usar eufemismos. Sim, isso é muito sério. Dizer para uma criança de 4 anos que o vovô dormiu para sempre, ou a mamãe foi fazer uma longa viagem, parece uma forma de proteger, mas na verdade gera um terror psicológico. Gera uma ansiedade terrível, porque pensa com a cabeça da criança. Se o avô dormiu e não acorda mais, a criança pode desenvolver pânico de ir dormir, e aconteceu mesmo com ela. Faz todo sentido. E se a mãe foi viajar e não disse tchau, a criança se sente rejeitada. O livro sugere que os adultos sejam honestos, usando palavras simples, porém claras. Explicar que o corpo físico pifou, parou de funcionar como um brinquedo que quebra e não tem conserto. Mas que a essência da pessoa, a parte que pensa e ama, continua existindo em outro lugar. Exatamente. E apenas lá pelos 6 aos 11 anos é que a criança começa a compreender a irreversibilidade concreta da situação. É um processo muito delicado. É sim. E ao lado dessas crianças, tem um outro grupo de pessoas que sofrem um abalo sísmico quando ocorre uma morte prolongada, o que o livro chama de luto antecipatório. Os cuidadores. Esse é um dos pontos mais profundos da análise. Imagina um familiar que passou meses, ou até anos, dedicando a totalidade do seu tempo a um doente terminal. Nossa, é uma doação absoluta, né? Sim, banhos, horários super rígidos de remédios, alimentação por sonda, noites e mais noites em claro.
A identidade daquela pessoa praticamente se funde com a função de cuidar. E de repente o doente parte. Eu fico imaginando o silêncio que cai sobre a casa no dia seguinte deve ser ensurdecedor. É desesperador. Porque o cuidador não perde apenas o ente querido. Ele perde o próprio propósito de acordar de manhã. O cérebro continua no automatismo, o corpo desperta às 3 da manhã esperando o alarme do remédio tocar e não tem mais nada para fazer. O vazio é colossal. É o colapso de uma rotina que, por mais extenuante que fosse, ancorava a existência daquele cuidador. A autora aponta que essa pessoa precisa de um processo ativo para reconstruir a própria identidade. E tem alguma recomendação prática para isso? Uma das terapias sugeridas é o trabalho voluntário. Como uma forma de canalizar a energia. Exatamente. Se o cuidador estruturou a vida dele doando amor e cuidado a alguém, redirecionar essa energia ociosa, que agora está cheia de dor, para outras pessoas que necessitam de amparo. Isso ajuda muito a preencher a lacuna. É transformar a dor estagnada em ação curativa. Isso mesmo. Eu concordo, a teoria é linda, mas lendo essas diretrizes me vem um questionamento muito empático e difícil. Qual? Como é que um pai, uma mãe ou um parceiro que acabou de perder o amor da vida, que está absolutamente destruído por dentro, aos pedaços, como é que essa pessoa consegue ter clareza e força mental para sentar com uma criança e guiar o luto dela, ou levantar da cama para ir fazer trabalho voluntário? É muito peso. É um fardo imenso. E a literatura sobre o luto reconhece que ninguém faz isso perfeitamente ou sem ajuda. A imagem que sempre me vem à mente nesses casos é aquela regra clássica de segurança dos aviões. Em caso de despressurização da cabine, as máscaras de oxigênio vão cair. E a instrução é categórica. Coloque a máscara em você mesmo primeiro. Exato. Antes de tentar ajudar a criança ou a pessoa ao seu lado. Porque se você tentar ajudar o outro enquanto não consegue respirar, os dois desmaiam. No luto, se a pessoa não cuidar da própria sobrevivência emocional, não vai conseguir amparar a criança, nem limpar o quarto, nem doar as roupas. Essa analogia da máscara de oxigênio captura perfeitamente a essência do que o plano espiritual tenta comunicar na obra. E isso nos conduz ao objetivo final e mais importante de todo esse processo de estar em luta, sabe? Qual seria? O princípio de colocar a própria máscara primeiro é exatamente o que aqueles que partiram no veleiro imploram para quem ficou na praia. O livro traz uns relatos bem impactantes sobre a interdependência entre os dois lados da vida. Fica claro que o luto patológico, aquele desespero sem freios e a recusa em seguir em frente, afeta fisicamente, ou melhor, espiritualmente quem partiu. Sim, cria um peso enorme para eles. A autora usa uma expressão forte. Ela diz que o choro de revolta contínua funciona como correntes que prendem o desencarnado, ou cai como gotas de ácido no coração de quem está lá do outro lado tentando se adaptar à nova realidade. E aqui a gente retoma aquele conceito do pensamento como matéria mental que falamos agora há pouco. A morte desfaz o corpo, mas não corta o fio de conexão do amor e da afinidade. A sintonia mental continua. Ininterrupta. Se quem fica emite constantemente uma frequência de pavor, de culpa sufocante ou desespero, o ente querido recebe essa densidade. Fica muito, muito mais difícil para ele encontrar paz. Tem aquela mensagem mediúnica narrada no livro, recebida de um marido falecido e direcionada à esposa dele, que sintetiza essa dinâmica de forma irretocável. Ah, eu lembro dessa passagem. Ele pede a ela: cuide de você aí, porque aqui estou me cuidando. Viva a sua vida para que eu possa viver a minha. Nossa, isso é de arrepiar. É um pedido libertador e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade imensa. Puxa muito a nossa reflexão. Porque superar o luto agudo, sabe? Voltar a dar uma risada de uma piada, conseguir fazer um passeio num domingo de sol, não é um ato de egoísmo. De jeito nenhum. A nossa cultura, às vezes, faz a pessoa enlutada sentir culpa por voltar a sorrir, como se fosse uma traição a quem morreu. Mas, entendendo essa mecânica, voltar a viver é, na verdade, o mais puro ato de altruísmo. É o verdadeiro amor em ação. Curar a si mesmo é a única chave para destrancar a porta e libertar quem a gente ama, para que ambos sigam as suas jornadas. É o ápice da alquimia do luto, o objetivo de atravessar o deserto da negação, passar pelas tempestades da raiva e da depressão até chegar à aceitação, não é o esquecimento. Ninguém busca esquecer quem amou. O esquecimento não é a cura. O grande objetivo é a transformação do sentimento. É realizar a difícil transição da saudade com dor
para saudade com o amor. Saudade com amor é conseguir parar de focar no futuro que nos foi roubado e que não vai mais acontecer e passar a focar na gratidão profunda pelo passado que pôde ser compartilhado. Uhum. É conseguir transmutar aquelas lágrimas de revolta que queimam o rosto e pesam o ambiente naquelas lágrimas mansas e serenas de gratidão. Lágrimas que, como a obra sugere, nos iluminam e nos aproximam do divino. Exatamente isso. Quando a pessoa que sofre a perda compreende que o luto é uma luta por transformação e ela começa a agir orando com sinceridade, doando os pertences com intenção libertadora, acolhendo as dúvidas das crianças, reconstruindo o próprio propósito de vida, ela pacifica o próprio coração. E um coração pacificado emitindo luz. É sem dúvida o maior presente. É a melhor recepção que a gente pode enviar para quem está lá no porto de chegada, desembarcando do veleiro. Chegando ao fim da nossa conversa, vale a pena a gente dar um passo atrás e olhar para todo o mapa que a gente percorreu hoje. Com certeza foi uma longa viagem. Começamos entendendo que a morte não é um sumiço absoluto, é apenas o veleiro que cruzou a nossa linha visual no horizonte. Exploramos como o luto não é um castigo passivo, mas uma luta ativa para reequilibrar a mente e a alma. Enlutado é em luta. Exatamente. Discutimos a importância das ferramentas práticas, como a prece, que atua como física espiritual, a libertação do apego material e o cuidado com os invisíveis da dor, as crianças e os cuidadores. E coroamos com a compreensão de que curar a nossa dor liberta quem nós amamos, substituindo o desespero pela saudade com o amor. É uma verdadeira jornada de educação para a mortalidade. Um tipo de conhecimento que previne muito sofrimento prolongado. Sem dúvida. Ao compreendermos a mecânica da vida além do corpo físico, o desconhecido perde o seu caráter de terror absoluto e ganha ares de um novo capítulo em desenvolvimento. E isso tudo nos deixa com um pensamento final muito provocativo que a autora traz. O livro não é apenas um manual para lidar com quem já foi. É um espelho para quem ainda está aqui. É um convite para a gente olhar para nós mesmos. Porque no dia em que chegar a nossa vez de entrar naquele veleiro e soltar as amarras, a única bagagem que realmente vai viajar com a gente para o outro lado é aquela que conseguimos carregar dentro do nosso cérebro e do nosso coração. O resto todo fica. O nosso conhecimento, as virtudes que desenvolvemos e os afetos que cultivamos. Todo o resto, o carro, a casa, o cargo corporativo, as brigas pelo ego, tudo isso fica na areia da praia. É uma constatação que nos empurra para uma autoavaliação muito pragmática do nosso presente. Se apenas o conhecimento e o amor conseguem cruzar a fronteira da vida biológica, em que exatamente estamos investindo a maior parte da nossa energia e do nosso tempo agora? Essa é a grande pergunta. O que é que nós estamos colocando na nossa própria mala hoje? Neste exato momento, antes da nossa própria viagem de veleiro ser anunciada. Será que a gente está gastando as nossas horas acumulando tesouros que a ferrugem destrói, ou que vão ficar trancados num quarto escuro, e esquecendo de exercitar o amor, a paciência e o perdão? Pois é, não dá para levar excesso de bagagem no veleiro. É algo vital para se refletir enquanto a gente ainda tem tempo de revisar o nosso próprio mapa. Afinal, como a gente explorou hoje, nós não precisamos ter tanto medo da borda do oceano. Lá não existem monstros ou dragões. Existe apenas um novo mar esperando para ser navegado. Nos vemos no próximo mergulho profundo. Até lá!